Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu te convido a curtir esse audiobook, a compartilhar com seus amigos, aquele amigo que você sabe que está sofrendo de alguma doença física, algum mal-estar. Compartilha com ele essa informação, você pode ajudá-lo muito. Também recomendo que use a pirâmide, se ainda não construiu a sua, faça a sua pirâmide, aplique as técnicas aqui ensinadas e saúde, alegria, prosperidade e ótimos relacionamentos para você. Livro Os Segredos por Trás das Pirâmides, página 95. A saúde floresce quando você emprega o crescente prateado de Apas. Um pequeno pedaço de folha de alumínio comum, semelhante às usadas pelas donas de casa para embrulhar sanduíches, desempenha uma parte integral neste circuito energético da face oeste. Você precisará fazer um crescente com a folha de alumínio no formato da lua em quarto crescente, só que um pouco mais larga, medindo cerca de 1,5 cm de espessura na parte central. Pegue um vidrinho de condimentos ou de pílulas com diâmetro aproximado de 3 a 3,5 cm ou qualquer outro objeto circular nessa medida que seja ao alcance. Coloque esse modelo sobre um pedaço de papel alumínio e desenhe um círculo em torno da base, usando o contorno do vidro para guiar o lápis. Agora mova o vidro molde para um lado, por cerca de 1,5 cm e desenhe um outro círculo em torno dele. Os dois círculos interseccionados resultantes mostrarão a forma de um crescente. Serão dois crescentes em realidade, mas você só irá precisar de um deles. A figura 4 mostra o tipo de círculo duplo que deverá desenhar. Recorte um crescente e use-o como molde para recortar um outro de formato idêntico na folha alumínio. Este crescente de alumínio será a representação física do seu crescente prateado de Apas. Aplique-o contra a face oeste de seu gerador da nova energia psíquica. Trata-se da face contra a qual brilhará o sol poente, oposta à face leste. O crescente prateado, seu gerador da nova energia psíquica, e você formam um círculo energético que pode sintonizar seu corpo em harmonia com a curadora corrente da face oeste. Em resultado, sua saúde florescerá, enchendo-o de nova vitalidade. Minhas dores artríticas não se repetiram, declara Eileen U, de 83 anos. O relato seguinte foi extraído de uma carta recebida por um colega meu que investiga a energia das pirâmides. A artrite começou primeiro em minhas mãos, quando eu tinha 69 anos. Mais tarde, os quadris foram afetados. Com medicação redutiva consegui ir vivendo, mas a condição piorou no decorrer dos anos. Quando me aproximava dos 80, estava virtualmente aleijada. Visitei todos os especialistas que meu seguro-saúde pôde cobrir e tive algum alívio, mas nada semelhante a uma cura. Durante meu tratamento clínico, juntei-me a um círculo de pesquisa espiritual que se reunia na igreja espiritualista, vizinha à minha casa. Um conferencista visitante falou sobre força das pirâmides e enalteceu as virtudes dos métodos da face oeste em geral e do crescente prateado de Apas em particular. Reuni-me regularmente ao círculo e contemplava o crescente prateado, como nos fora aconselhado. Em meu aniversário de 80 anos, um ano mais ou menos depois de entrarmos em contato com o crescente prateado, meu médico receitou-me um novo sedativo que,
Segundo ele, seria eficaz sem criar hábito. Eu deveria tomar os comprimidos quando a dor fosse muito aguda. Tomei as pílulas de acordo com o indicado e as dores diminuíram. Após a primeira dose, para minha surpresa, elas nunca mais voltaram e tive apenas um ataque nos 3 anos seguintes. Durante uma quinzena de férias, fiquei sem praticar meus exercícios regulares com o crescente prateado e ao voltar para casa sentia dores cruciantes nas articulações, as quais surgiram umas 8 horas após usar a medicação prescrita. Quando reiniciei meu trabalho com crescente prateado, deixei de ter qualquer repetição de minhas dores artríticas. Recupere o frescor da juventude com o quadrado de reversão do tempo. Quando você usar qualquer das técnicas da face oeste, mantenha bem claro em sua mente o processo que estamos criando. Seu corpo readquirirá a saúde e vigor naturais, se lhes for dada meia oportunidade para curar-se. Se a doença ataca, as forças vitais precisam apenas de uma advertência e encorajamento para fazerem o corpo retornar à perfeita programação, ao molde pelo qual foi criado originalmente. Segundo a finalidade do ponto que investigamos, podemos comparar essa máquina maravilhosa que chamamos de corpo humano a um automóvel. Um carro é criado por artesãos, partindo dos desenhos feitos por desenhista. Se os artesãos montarem as peças corretamente, segundo o projeto desenhado, sairá um bom veículo da linha de produção. Em algum momento do tempo e do espaço, mais tarde, esse carro necessitará de reparos, seja por causa do desgaste, por ter sofrido algum acidente ou talvez porque seu dono não se preocupou com a manutenção devida e alguma parte ficou deteriorada. Se o reparo consequente exigir algo mais que uma vistoria e manutenção, o mecânico consultará cópias de desenhos do modelo original, a fim de guiar-se por elas e reconstruir as partes necessárias segundo as especificações da fábrica. As técnicas da corrente da face oeste podem ser influenciadas de maneira a prestarem serviços similares a seu corpo. Supondo-se que você tenha nascido sem defeitos importantes, poderá considerar seu corpo como o carro que usamos à guisa de comparação. Os anos que passam, quase inevitavelmente, cobram dividendos de sua força muscular e da eficiência dos processos orgânicos. Em casos excepcionais, esse desgaste é menos evidente, graças a uma mistura de hereditariedade, cuidados com a saúde, a simples e bela boa sorte e uma instintiva sintonia com as correntes da face oeste. Algumas pessoas permanecem quase 100% eficientes até idade avançada. Para a maioria, entretanto, ao contrário dos heróis de Lawrence Bion em seus poemas Aos Caídos, a idade corrói e os anos condenam. A situação se agrava se sofremos acidentes que nos danificam o corpo ou se abusamos dele, seguindo hábitos negativos para a saúde, como o álcool ou fumo em excesso, dieta alimentar pobre e descuido geral com a saúde. Ânimo, a corrente da face oeste fará por seu corpo o mesmo que o mais experiente mecânico fará em um carro, tendo à disposição todas as ferramentas imagináveis e instrumental para diagnóstico. Sintonizando-se com as energias da face oeste, você conseguirá reativar o desempenho de seu corpo segundo a respectiva especificação, e ele funcionará de maneira como pretendeu aquele que o projetou e criou.
Dei o nome de quadrado de reversão do tempo à técnica básica para a sintonização com a corrente da face oeste. É a própria simplicidade em si, necessitando apenas de um esforço mental regular e alguns minutos de seu tempo a cada dia. O ponto focal, o crescente prateado de Apas, já foi montado para você. Falta acrescentar tão somente a sua pessoa e a sua memória. Sente-se em um lugar de onde possa ver o crescente prateado. Olhe para ele tranquilamente por cerca de 2 minutos e depois feche os olhos. O objetivo é alcançar saúde e vitalidade, acumulando energias que permitam ao corpo a própria cura. Assim, enfoque esta tarefa mental pensando em si mesmo como saudável e transbordando de energia. Muito importante, não pense em suas enfermidades. Dizer para si mesmo algo como quero ficar bom da minha dor nas costas não é a maneira certa de seguir. Isso meramente reforçará a ideia de que você tem dor nas costas. Porque, ao formar a frase na mente, estará pensando automaticamente na espinha dolorida e incomodando. Isto é um fato. Dê nome a alguma coisa e imediatamente terá um fugaz retrato mental disso. Por outro lado, você vai querer, em definitivo, nenhuma representação de suas indisposições físicas flutuando em torno da corrente da face oeste. Conseguiu captar bem este ponto de maneira clara e sem dúvidas? Depois de fechar os olhos, vasculhe a memória em busca de incidentes de quando era saudável, ou pelo menos de quando não sofria os problemas de saúde que ora o perturbam. Recorde esses momentos, detalhe por detalhe. Por exemplo, evoque o tempo em que corria e saltava, dançava e fazia exercícios. Em particular, pense em tarefas e façanhas que agora não consegue mais desempenhar de maneira adequada. Observe como nos casos pessoais incluídos neste círculo energético, Eileen, Walter, Beverly e eu formaram os retratos mentais corretos para que a corrente da face oeste se tornassem realidades. Dei a isto o nome de quadrado de reversão do tempo, porque a maioria de seus retratos mentais pertencerá a anos anteriores, quando você era mais forte e mais saudável. Torne esses pensamentos os mais vívidos possíveis durante 2 minutos. Em seguida, abra os olhos, contemple o crescente prateado por cerca de 10 segundos e encerre esta rotina. E no caso de você ser aleijado, se já tiver nascido assim, sendo-lhe impossível evocar o quadrado de uma época em que fosse inteiramente saudável e estivesse em plena forma, talvez use muletas para caminhar e não consiga recordar o tempo em que vivia sem elas. Sendo este o caso, use o método da ponte mental, mais tarde explicado extensamente neste círculo energético.